exaltado e glorificado seja a santidade, as maravilhas, as grandezas do único que é digno, na sua glória, no seu poder e majestade. Exaltado seja a soberania do Senhor. Que os senhores possam estar sendo edificados com estas mensagens deste simples canal. Deixe aí seu copo com água preparado para que no final possamos partir as bênçãos com os senhores. Eu acredito que todas as profecias do livro do Apocalipse terão seu cumprimento. Aquelas que não se cumpriram irão se cumprir. E uma das profecias evidentes que está se cumprindo na atualidade, no livro do Apocalipse, no capítulo 18, Altíssimo, Santo Espírito, exaltado seja a sua santidade. Nos dê sabedoria e entendimento para compreender, Senhor, estas verdades. Apocalipse 18, no versículo 4. Eu já meditei nesse versículo por mais de 100 vezes, onde o anjo fala que sai dela, povo meu. E uma vez que a gente medita no Apocalipse, a gente descobre maravilhas. E ali fala, sai dela, povo meu. Quem são este povo? Eu tive meditando. Não são todos que estão dentro das igrejas, que são povo de Deus, que vão fazer parte do povo de Deus, da igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga. Não é todos, mas este povo é um povo diferente. É um povo que não segue os costumes deste mundo. É um povo que, se saírem da igreja, eles têm condições de viver sem auxílio de nenhum pastor, porque nasceram de novo, nasceram do Santo Espírito. E este povo serão guiados pelo verdadeiro pastor desses últimos dias. E ainda diz a palavra que este é um povo que não irá se contaminar com as falsas doutrinas dentro das igrejas. Aí vejam, senhores, a grandeza, as maravilhas do livro do Apocalipse. Quando fala, sai dela, povo meu, nem todos que estão dentro das igrejas, nas cidades, podem serem considerados povo de Deus. Sabemos que o homem
foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Todos. Agora, o povo de Deus são aqueles que não aderem aos costumes deste mundo. É um povo que nasceu de novo, tem condições de viverem sem a intercessão, sem o auxílio de um pastor. Estes serão guiados pelo verdadeiro pastor das nossas almas. É este povo que o Senhor fala. Não são todos que estão dentro das igrejas. Porque o povo de Deus, aqueles que nasceram de novo, devem ouvir este apelo do anjo na atualidade. Mateus 4, de 9 a 11. Muitos dirigentes das igrejas, na atualidade, aceitaram esta proposta que o diabo fez com Cristo. Tudo isto te darei se prostrares e me adorares. Não são poucos líderes das igrejas que fizeram este pacto, este voto, e estão dirigindo as igrejas. E estes líderes, a cada dia, por mais que os senhores não percebam, eles estão transformando as igrejas em seitas. Porque eles não têm nenhum objetivo, nenhum desejo na salvação das almas. Vejam, senhores, não são poucos os maçons que estão dirigindo as igrejas e estão se transformando elas em seitas. Quando me convidaram para assistir às reuniões lá na maçonaria, eu perguntei se eu poderia falar da palavra do Senhor lá. Eles disseram: olha, maçonaria não é igreja, não é congregação, não é lugar de pregar a palavra do Senhor. E eu acho muito incoerente os maçons saírem da maçonaria para dirigir as igrejas evangélicas conforme estão dirigindo. Porque se não podem falar da palavra de Deus lá, não tem meio termo, se ensina ou não. Lugar que você não pode falar da palavra do Senhor é trevas. E um dos seus votos iniciais, eles falam que aqui fora é trevas. Para eles, todas as igrejas é trevas. Que eles estavam nas trevas são um dos primeiros votos deles. E agora eles estão conhecendo, estão na luz. Aqui fora eles estavam nas trevas. E estão saindo das trevas para a luz. Aí vejam, senhores, porque não é adequado, não pode, não deveria um maçom dirigir uma igreja evangélica, mesmo elas tendo se transformado em seitas. Porque eles dizem que lá não é igreja, não é religião,
não podem falar da palavra de Deus, com certeza eles não deveriam dirigir igrejas na atualidade conforme estão dirigindo. E se o Senhor que está me ouvindo, senhora, frequenta um destes ministérios, que são vários, podem contar no dedo os ministérios que eles não estão na frente, na linha de frente. Se os senhores frequentam um destes, a ordem do Senhor é para sair. Se os senhores tiverem o desejo de salvação, para não contaminarem com as inverdades que estão pregando dentro das igrejas. E um dos ministérios que já pagaram, estão pagando por um preço altíssimo e pagarão, anotem, porque aqui eu não falo nada que eu não tenho 100% de certeza. Este ministério é o Ministério Adventista, sétimo dia. Casal White, esposa e marido, fizeram este voto de prostrar e adorar o querubim, para que o Ministério Adventista se transformasse na grande potência que eles se transformaram, chegando assim a mais de 20 milhões de membros. Isto terá um preço, terá uma cobrança muito grande. E este ministério tem sido cobrado no decorrer dos tempos. E a cobrança final no juízo será muito maior ainda. Muitas catástrofes têm acontecido dentro destes ministérios. Coisas que não é nada do Senhor. Eu não posso relatar aqui. As almas que têm perdido a salvação dentro desse ministério, das formas mais terríveis. O que significa isso? São as cobranças. O diabo não faz nada de graça. Não pensam, senhores, nós, aqueles que vão para lá, fazem estes votos, estes pactos, que vai ficar de graça, que as cobranças não virão, virão com certeza. Então este ministério é um dos ministérios que tem sido cobrados por este pacto, por esta aliança que eles fizeram com as trevas. Eu não tenho nada contra o Ministério Adventista, com toda a pureza do meu coração. Só que estas verdades devem serem ditas para que as pessoas que estão nesse ministério saiam o antes possível, o mais antes possível. Os líderes desses ministérios, a fundadora e o cofundador, Ellen White e Tiago White, marido e mulher, venderam este ministério para as trevas ao fazerem este voto. A sociedade secreta, a maçonaria, deu uma alavancada nesse ministério, a ponto de chegarem a mais de 20 milhões de membros
isto terá um preço no dia do juízo. Creiam, senhores, e anotam o que eu estou falando. Agora, pensam, senhores, será que o diabo tem algum interesse na salvação das almas para o reino? Será que ele vai se converter? Será que ele tem algum desejo de ganhar almas para o reino? Engana aqueles que fazem estes votos, vão para a igreja, dirigir as igrejas e acharem que o objetivo destes é ganhar almas para o reino. Jamais. As pessoas que fazem estes votos, estes pactos na sociedade secreta, o objetivo deles, ao saírem de lá, é ganhar almas para o reino, é ganhar almas para a glória. Jamais. Então, este versículo, Apocalipse 18, versículo 4, Senhor apela ao seu povo, aqueles que nasceram de novo, que têm condições de viverem sem ajuda, que tem muitos que estão dentro da igreja e tem que viver ouvindo pastor a cada dia apertar os parafusos destes, porque nunca foram convertidos. Agora, aqueles que nasceram de novo, este apelo são para eles. Não vão se contaminarem com as inverdades pregadas dentro das igrejas. E ainda no versos fala que as pragas vão serem derramadas, as pragas vão caírem. E aqueles que não ouvirem este apelo vão participarem das pragas. Aí está o porquê. Muitas catástrofes irão abalar este planeta. Tempo de angústia, grande tribulação. E se tivermos dado ouvidos ao apelo do anjo para sairmos enquanto é tempo, iremos estar na dependência do verdadeiro pastor das nossas almas, sendo guiados e protegidos por ele, em meio às catástrofes, em meio aos abalos que irão abalar esta terra, este planeta, mas aqueles que derem ouvido a este apelo do anjo vai estar vivendo sobre as asas do Altíssimo, sobre a sombra do Onipotente. Aí está o porquê devemos ouvir a voz do anjo, porque este cumprimento profético, sai dela, povo meu, é um cumprimento profético evidente no presente, e ele irá até o fechamento, o término do tempo da graça, que não falta muito, falta muito pouco. Que os senhores possam serem visitados. Pegue aí agora seu copo com água. Meu Pai, consagra esta água, quem dela beber, recebam bênçãos em abundância para a grandeza do Santo Espírito. Vamos participar.
Agora feche os seus olhos. Você que quer renovar a sua aliança com o Senhor, quer viver na dependência do Santo Espírito, quer ter o verdadeiro pastor como pastor das nossas almas, feche os seus olhos e põe as mãos no seu coração, meu Pai. Exaltado seja a santidade da sua presença. Abraça esse homem, meu Pai. O Senhor é o verdadeiro pastor das nossas almas. Guia este homem, meu Pai, esta mulher, com a tua direção, com a tua proteção. Protege e os guarde. Aumenta cada dia a fé deste homem, desta mulher. Aumente, meu Pai, a nossa fé, para que nós possamos, no tempo de angústia, estarmos sobre a sombra do Altíssimo, sobre a sombra do Onipotente, para a glória da tua presença. Exaltado seja a santidade do Cordeiro, na sua glória, no seu poder e majestade, para sempre e sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde a você, dê entendimento, que nós possamos vivermos a cada dia na dependência do verdadeiro pastor das nossas almas, que é o nosso Salvador. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.